Oi, gente, tudo bem? Quarta-feira, dia de expandirmos a nossa consciência. Hoje eu trouxe um tema bem bacana para a gente estar conversando, discutindo, nos questionando, né? Olhando as nossas verdades, os nossos comportamentos, a nossa maneira de ser, o nosso dia a dia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou terapeuta integrativa e atualmente eu estudo psicologia. Gente, hoje a gente vai falar sobre diabetes. Então, vamos partir do princípio. Nós temos no nosso corpo uma glândula chamada pâncreas. Essa glândula ela tem dupla funcionalidade. Primeiro, ela produz o suco gástrico e depois ela produz a insulina, que é um agente que administra o açúcar no nosso corpo. Bem simples, bem metaforicamente, eu estou trazendo essa informação do pâncreas. Por quê? Porque é importante que vocês saibam da onde vem, né, a diabetes. Então, quando o meu pâncreas não produz insulina, eu desenvolvo a diabetes. Entende? Então, o que é a diabetes? A diabetes é quando a pessoa, né, olhando na questão emocional, agora, né, vamos olhar sempre nós aqui na quarta-feira, a gente sempre vai olhar o emocional e a questão sentimental, questão de sentimentos e emoções e comportamentos. A parte fisiológica, a parte de anatomia, como funciona o pâncreas, é assim, 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 ou assado, essa parte para nós é importante? É, mas não é nosso foco. O nosso foco é lá na frente, a parte emocional. Por quê? Porque a parte emocional, eu tenho isso como verdade, que a parte emocional, quando não bem tratada, quando não bem equilibrada, quando não bem olhada, vai desencadear as doenças, né? Então, o que, o que leva uma pessoa a desenvolver a diabetes? Qual o comportamento? É, quais os sentimentos? De que maneira ela se comporta na vida, né? Para ter desencadeado a diabetes. Pessoas com diabetes não é uma verdade absoluta, né? Como eu sempre digo toda quarta-feira, o que a gente traz aqui não é verdade absoluta, de maneira nenhuma, mas é a grande parte das pessoas, é o que os estudos também, as pesquisas trazem. Então, observe, pessoas que desencadearam, desenvolveram a diabetes, normalmente são pessoas que vivem sonhando com o passado, que vivem sonhando com o que poderiam ter sido ou ter tido, entende? E essas pessoas elas têm três tipos de comportamento muito marcante. Primeiro, são pessoas muito controladoras. Muito controladoras. Aliás, o controle é um dos aspectos, né, que a maioria das doenças é desencadeada porque a pessoa tem excesso de controle. Às vezes ela tem tanto excesso de controle que ela fica tão lá fora no controle que esquece aqui dentro. Entende? Então são pessoas que ficam são muito controladoras, né? Então, e por que elas são controladoras? Muitas vezes é porque elas têm medo. Elas têm medo de perder quem elas amam, elas têm medo de perder o emprego, elas têm medo de que aconteça alguma coisa grave, enfim. O medo leva essa pessoa a ter o controle, porque na cabeça dela, se ela controlar aquilo, aquilo não vai acontecer. O que é uma baita de uma mentira. Nós não temos controle de nada. Nós não controlamos nem nós mesmos. Porque se eu comer alguma coisa, seja o que for, e isso não fez bem para mim, me der uma diarreia, nem isso eu controlo. Entende? Eu não controlo nada e nem ninguém. Eu quero, eu tento. Não consigo, adoeço. Entende? Então esse é um aspecto. O segundo aspecto são pessoas que, como eu falei lá um pouquinho antes, são pessoas que ficam muito no passado. São pessoas que ficam lamuriando, reclamando, falando o tempo todo, lembrando de coisas ruins do passado. Não boas, ruins. Elas ficam só martelando na cabeça delas, na cabeça de quem convive com elas, coisas ruins.
Entende? Que elas não conseguem ver o lado bom da vida, a doçura da vida. Percebe? Que elas observam só as coisas ruins, as coisas que não deram certo. São pessoas que elas têm medo e insegurança do futuro. E esse medo e insegurança nem sempre é quando a pessoa tem medo e insegurança de que não vai dar certo e de que pode dar, né, dar errado, enfim, não vai conseguir, não vai dar conta, nem sempre é assim. Às vezes, as pessoas inconscientemente têm medo do sucesso. Eu não vou dar esse passo, eu não vou avançar. E se der certo? Pode dar certo. E se for um sucesso? Eu não vou saber lidar com o sucesso. Entende que ele vem, o medo e a insegurança, ele vem em via de mão dupla. Entende o que eu quero dizer? E esse é o terceiro comportamento de pessoas que têm diabetes ou que desencadearam a diabetes. Observem também que as pessoas que têm diabetes são pessoas que perderam a doçura da vida, o encantamento pela vida, o amor pela vida. São pessoas que tiveram que amadurecer muito rápido. São pessoas que talvez já amadureceram lá na infância, ou talvez já amadureceram lá na adolescência, ou amadureceram mesmo na fase adulta, mas de uma forma muito dolorida. Entende o que eu quero dizer? Através de uma perda muito grande, através de um sofrimento muito intenso. Então, ela foi obrigada a passar por essa fase, amadurecer rapidamente. E isso fez com que ela amadurecesse com rigidez, com uma metodologia ou com uma maneira de pensar que tudo tem que ser a ferro e fogo. Entende? São pessoas que abandonaram, esqueceram a sua criança interna. Não teve espaço para a criança interna. E nós precisamos da nossa criança interna. Não para que ela tome decisões importantes para a gente, não, porque não cabe a ela, mas para que ela traga a leveza da vida, a doçura da vida, o amor da vida. Às vezes, essa pessoa se decepcionou muito no amor. Teve muitas decepções no amor, seja na infância, seja na adolescência, ou seja na vida adulta. Não importa em qual fase da vida dela, mas ela teve essas decepções. E isso fez com que ela se tornasse amarga, ácida, né? Porque azeda. Percebe o que eu quero dizer? Então observem vocês. Precisamos ter presente a nossa criança interior, porque ela nos traz leveza. Não, repito, não deixar ela tomar conta de tudo e sermos irresponsáveis e fazer as coisas de qualquer jeito. Não estou falando disso. De novo eu digo, equilíbrio, né? É trazer a criança interna no momento em que for necessário, né? No momento em que ela vier, no momento em que surgir a questão, deixa ela florescer, deixa ela aparecer, se permita rir, se permita cantar, se permita se rolar no chão, se permita brincar com seu filho, se permita. Era aí que eu queria chegar. Pessoas com diabetes perderam totalmente a doçura da vida, o amor, a leveza da vida. Então, se observem nisso. Se observem até que ponto eu estou rígida demais comigo e com as pessoas. Até que ponto eu não consigo abrir mão de nada, porque o que eu falo é certo e é do meu jeito que tem que ser. Não precisa, né? Dá para ser flexível, dá para ser equilibrado. Entende? Ok, gente? Então, isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Na semana que vem eu vou trazendo um tema que foi solicitação, que eu achei bem bacana também. Eu só não trouxe hoje porque hoje já tinha me programado para trazer esse, mas na semana que vem eu vou trazer, a gente vai estar falando sobre ansiedade. Por quê? Porque o momento em que a gente está vivendo é um momento muito crítico, é um momento muito difícil para todo mundo, não é para mim, não é para você, não é para o vizinho, não é para todo mundo, e cada um responde de um jeito. E isso nos causa assim, uma aflição, nos causa uma ansiedade de quando isso vai acabar, como vai ser, né? Então, eu vou trazer sobre a ansiedade, para a gente olhar isso com mais carinho, para a gente entender. Porque quando eu entendo, o que acontece com a informação que é trazida
até a gente, né? Isso é toda quarta-feira o que nós fizemos. O que acontece? Eu passo a informação, vocês a recebem. Por isso precisamos ter a nossa mente aberta. Mente é que nem paraquedas, fechado não adianta nada, né? Então vamos abri-la. Mesmo que eu não concorde com o que a Adriana está falando, eu vou pelo menos ouvir. Eu não concordo. Para mim não faz sentido, mas talvez para o meu filho faz, talvez para minha esposa faz, talvez para o meu esposo faça, entende? Então, mente aberta. Então, eu levo a informação para vocês e com a informação vai expandir a consciência. E quando expande a consciência, vem a luz. E quando vem a luz, vem a cura. Porque vem a percepção. E quando vem a percepção, eu consigo melhorar aquilo, eu consigo mudar aquilo. Entende? E é a mudança que leva à cura. Porque não adianta nada eu aprender e não fazer a minha parte, eu não mudar. Se eu tenho diabetes e percebo em mim, que só fico falando do passado, percebo em mim que eu estou muito rígido, muito controlador ou com muito medo, então vou mudar a minha postura. Vou mudar o meu comportamento, vou pelo menos tentar mudar. Isso é a cura, entende? Então, semana que vem sobre ansiedade, vou parando por aqui, senão o vídeo fica longo demais. Fiquem todos muito bem, um grande beijo e até quarta-feira que vem.